Voltamos, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a didática. A didática, ela é uma seção ou ramo específico da pedagogia e se refere aos conteúdos ensinados e a como que a gente pode ensiná-los de maneira mais eficaz aos nossos estudantes. A didática, ela também é conhecida como a ciência ou a arte do ensino. E envolve essa tríade da relação entre o professor, o aluno e o objeto de conhecimento, tá bom? Alguns preceitos para a gente pensar um pouquinho sobre a questão didática estão contidos na pirâmide de aprendizagem, né, de William Glasser. E ele vai dizer que nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando apenas observamos, 50% quando nós vemos e ouvimos, 70% quando a gente discute, interage, dialoga com o outro, 80% quando nós fazemos algo e 90% quando ensinamos aos outros, isto é, quando primeiro a gente aprende e depois a gente ensina. E aí a gente tem que pensar também, e a didática traz, né, reflexões sobre as competências para ensinar. Então, para a gente ensinar algo, primeiro a gente tem que ter uma competência em determinada área do conhecimento, isto é, ter as noções básicas do seu aporte teórico, conhecer previamente aquilo que vai ser ensinado. Também temos que ter domínio da área pedagógica, isto é, das metodologias que nós podemos usar, né, de como ocorre o processo de ensino-aprendizagem, como se dá a construção interna do sujeito em relação ao saber, como que ele aprende, tá bom? Precisamos ter domínio da tecnologia educacional, não apenas as tecnologias, né, da informação, mas as tecnologias que se referem às dinâmicas, às técnicas, estratégias de ensino e aprendizagem. E o professor nunca pode esquecer da dimensão política do seu fazer, isto é, o professor ele sempre tem que ser um cidadão comprometido com a construção histórica e ética dos seus educandos. Anthony Gramsci, né, ele vai dizer que o professor ele é um intelectual orgânico, que ele age na organicidade, isto é, no organismo da sociedade onde ele se encontra, buscando a sua transformação. O professor, quando ele vai ensinar, ele também tem que se ater às características intrínsecas dos seus alunos. Ele tem que conhecer muito bem a clientela que vai atender. E para isso, né, conhecendo a sua realidade, o seu entorno, conhecendo os seus estudantes, ele vai identificar quais são as habilidades que esses estudantes trazem e que se sobrepõem, isto é, as múltiplas inteligências que os nossos estudantes, né, que os nossos educandos eles trazem. Porque a gente vai ter estudantes, por exemplo, que vão aprender melhor usando o corpo inteiro. Alguns que vão ter um conhecimento lógico-matemático mais aperfeiçoado. Outros estudantes vão ter uma inteligência intrapessoal melhor desenvolvida. A gente ainda vai ter estudantes que têm uma capacidade musical mais aguçada. E nada melhor do que a gente usar das potencialidades dos nossos alunos, de maneira que eles possam se aproveitar delas, inclusive atuar de maneira a colaborar com os seus pares que não têm essas inteligências tão bem desenvolvidas. A gente vai ter também, pensando, né, na nossa reflexão didática, os 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Por quê? Porque a didática, ela não vai se preocupar apenas com as metodologias de ensino, com as formas de transmissão, de aquisição, de construção do saber, mas ela vai pensar em como que tudo isso vai se articular para a formação integral dos nossos estudantes. As metodologias de ensino, por sua vez, são um ramo muito importante da didática e se traduzem nas técnicas, nas formas com as quais esse processo de ensino ele pode acontecer. E para escolher melhor a metodologia de ensino, a gente tem que conhecer bem os nossos alunos e quais são as melhores estratégias que nós podemos usar para empoderá-los na conquista, na construção da sua aprendizagem. As metodologias de ensino, elas sempre devem ajudar a resolver um problema
de aprendizagem, isto é, resolver uma determinada questão. Então, não basta apenas o professor ele chegar em sala de aula e transmitir verbalmente de forma de cima para baixo, vertical, né, o seu saber. Não. As melhores estratégias, elas sempre colocam uma situação-problema onde os educandos eles vão ter que partir dos seus conhecimentos prévios para resolver uma determinada questão, um determinado desafio. Então, educar nas perspectivas didáticas, metodológicas mais atuais, é desafiar os nossos estudantes. E aí, a gente vai ver no nosso material metodologias de ensino tanto tradicionais, né, que é basicamente quando o professor fala e o aluno escuta, ele vai ser o aluno, né, o professor, né, nessas ambiências, vai ser o que Paulo Freire chama de educação bancária, onde o professor deposita o seu saber no educando e saca na hora da prova. Vamos ter ainda as metodologias de ensino construtivistas, que se amparam no aporte teórico de Piaget, que vai falar da aprendizagem significativa, e o educando, ele vai estar no centro do processo de aprendizagem. O professor, portanto, vai ser um facilitador da aquisição do saber. Vamos ter também as metodologias socio-interacionistas, que vão privilegiar esse trabalho conjunto, atividades em grupo, onde um aluno ensina o outro, onde há essa constante troca de saberes, né, de aprendizagens, que inclusive vai colaborar para a constituição da inteligência emocional e do aprender a estar com o outro, né, a aprendizagem do convívio coletivo. Vamos ter também a metodologia de ensino freiriana, que vai se pautar na investigação, na problematização de um determinado tópico, que vai precisar ser discutido pelos estudantes e sempre vai buscar uma solução de um problema socialmente relevante, tá bom? Paulo Freire, ele vai dizer que a educação, ela deve se constituir como uma prática para a liberdade, para a emancipação dos sujeitos, para a autonomia dos nossos educandos. Vamos ter também a metodologia de ensino montessoriana, né, que tem três pilares, que é a educação para a paz, educação para a ciência, educação cósmica, que envolve a relação com o meio ambiente. Então, na metodologia de ensino montessoriana, os materiais e o espaço têm uma preocupação fulcral, central, né, porque é eles que vão se articular, o professor ele vai preparar os materiais, os espaços, e o aluno interagindo com esse espaço, com esses materiais, ele vai construindo seus conceitos, vai construindo as suas representações mentais. Um grande exemplo, né, da metodologia montessoriana é o material dourado, onde o aluno aprende a fazer contas, né, contas aritméticas, e ele vai conseguir perceber de maneira concreta, palpável, essas relações numéricas entre unidade, dezena, centena, milhar, e como que elas se articulam no nosso sistema de numeração decimal. Vamos ter ainda a metodologia de ensino Waldorf, que vai se pautar principalmente num educar mais naturalístico e artístico. Vamos ter as metodologias de ensino, a metodologia de ensino baseada nas propostas de Reggio Emilia, que é uma escola italiana, né? E as propostas são principalmente transpostas para a questão da educação infantil, assim como a metodologia de ensino de Emily Pickler. Vamos ter algumas metodologias que ainda estão sendo mais emergentes no Brasil, como a How to Life, que vai se pautar em atividades do cotidiano para desenvolver conteúdos curriculares, e vamos ter as tão faladas metodologias ativas, onde o estudante ele está no centro da dinâmica da aprendizagem, né? E aí favorecem uma postura mais ativa por parte do aluno. Um exemplo que eu trago aqui para vocês, dentro das metodologias de ensino ativas, é a aula invertida, onde o professor ele apresenta uma gama de materiais que o aluno pode estudar, esse aluno estuda e aí esse aluno é desafiado, né, a ensinar os seus colegas ou participa de debates, de discussões, sempre tendo em vista que essa troca de aprendizagens é que vai garantir a construção do conhecimento, tá bom? Nós temos também, dentro das metodologias ativas, os estudos de caso, resolução de problemas, atividades em grupos, né, de pesquisas
especialmente, né? Vamos ter a metodologia STEM, que ela é mais voltada para o ensino superior e ela é mais usada para a questão das ciências naturais e da matemática. Vamos ter também ainda a Design Thinking, que se baseia em três pilares, que é o método visual, né? Que onde as informações elas vão ser apresentadas com cores, com ícones diferenciados, onde o aluno ele vai ser exposto a uma situação de criatividade, garantindo, portanto, uma integração multidisciplinar, interdisciplinar em relação ao objeto de conhecimento, desenvolvendo ainda a questão da empatia, do trabalho em grupo. O aluno ele pode, por exemplo, inicialmente expor as suas ideias, fazer um brainstorm em relação ao que ele acha que pode ser um determinado conceito, e aí esse conhecimento prévio ele vai sendo refinado de modo usando especialmente mapas mentais e outros recursos que são válidos para essa aprendizagem, tá bom? Tem também ainda para vocês como desafio da nossa disciplina o fórum de discussão. Não esqueçam de participar do fórum e responder as questões, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.